Bom, boa noite. Eu sou o Daniel Brasil, editor da Uriqui. Estamos aqui com Lawrence Alves. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a tese de doutorado, né, desta jovem doutora, defendida no ano passado. Foi? Sim, temos. Chama ONG, Saberes e Práticas da Cozinha de Santo, né? Lawrence é historiadora, formada pela UERJ, tem mestrado em História das Ciências e da Saúde, né, pela Koch Fiocruz, e doutorado em Nutrição, Alimentação e Saúde. Acertei. Eu sempre erro. Não. E também está terminando a graduação em Gastronomia na UFRJ, né? E no ano passado ela defendeu sua tese de doutorado, que será publicada em breve aqui pela Uriqui Editora. E aí eu já vou aproveitar para fazer logo no início aqui o merchan que a gente precisa fazer, né? Nós da Uriqui somos uma editora independente e a gente publica, a gente tem um foco de publicação em escritores, enfim, na produção literária em geral, de pessoas que estão historicamente excluídas do mercado editorial, né? Começamos o ano passado, esse aqui é o nosso primeiro livro, né? É o Favela em Mim, uma coletânea que foi produzida a partir de uma série de ilustrações do Carl Luiz, né, que é o autor principal do livro, e 19 poetas ilustraram, escreveram as poesias inspiradas nessas ilustrações. Estou vendo o Renan Wangler, que entrou aqui, que é um dos poetas do livro, né? Lawrence Alves também é. Esse aqui é o lançamento de agora, um livro meu, né? Gosto muito de falar, né? Porque apresentar a própria obra é meio complicado, mas estão todos lá no nosso site, uriqui.com.br. E estamos editando alguns outros livros. Esse ano vai sair uma produção boa aí, e um deles é a tese de doutorado da Lawrence. Eu passei o teu currículo, mas eu queria que você se apresentasse para além de titulação, né? Quem é Lawrence Alves? Fala aí. Boa noite a todos e todas, todes. Tô vendo aí um monte de gente entrando, muita gente linda. Queria agradecer todo mundo que está tirando um tempinho para me ouvir falar, né? Alguns comentários aí de queremos pré-venda do livro em breve, gente. A gente vai estar, já teremos a pré-venda, a gente está já no processo de finalização. Eu sou Lawrence Alves. Para além é difícil que a gente acaba se fixando tanto em se apresentar a partir do currículo, né? Mas eu tenho contato com religiões de matrizes africanas desde criança, né? A minha família é da Umbanda e essa questão da religiosidade sempre foi algo muito caro para mim, muito importante para mim. Eu costumo dizer que a minha tese foi um encontro, né? Um encontro com a cozinha. Minha avó era cozinheira, minha mãe teve um serviço de alimentação, né? Vendia quentinha durante um tempo. Sempre fui apaixonada pela cozinha. Eu lembro na época que eu estava no mestrado, eu dizia para as minhas amigas que quando eu tivesse com a vida ganha, eu ia fazer gastronomia. Mas a minha paixão é dar aula, então estar com a vida ganha dando aula é uma coisa complicada. E aí eu resolvi fazer a graduação em gastronomia. E aí, logo no início da graduação, me veio a ideia de desenvolver essa pesquisa sobre a cozinha de santo. E eu queria fazer essa pesquisa dentro do campo da alimentação, né? Eu queria trabalhar a partir da alimentação. Eu venho da área de humanas, né? Eu sou historiadora, me formei na UERJ, mas eu não queria fazer uma pesquisa de história da alimentação, nem uma pesquisa só da área de antropologia, ciências sociais. Tem muitos trabalhos sobre isso, sobre a temática, né, da alimentação no candomblé. Eu queria fazer um trabalho que fosse olhando para a alimentação e dentro desse campo da alimentação mesmo. Até porque, a partir do momento que eu comecei a fazer gastronomia, eu me apaixonei e não me imagino mais em outro lugar. Só me imagino reunindo os diferentes saberes, as diferentes
áreas que me formam, né, os diferentes lugares pelos quais eu passei, mas sempre começando com a alimentação. E aí eu fiquei refletindo muito sobre esse termo, eu sempre ouvi comida de santo. E aí, numa aula, a gente conversando sobre cozinhas, né? O que seriam cozinhas, e cozinha italiana, e cozinha brasileira, e eu fiquei pensando que cozinha é um conjunto de muitos elementos. E a alimentação, né, do candomblé é um conjunto de muitos elementos, elementos extremamente complexos. E eu falei, é uma cozinha, não se trata só, né, de uma comida, por mais que o conceito de comida de santo também venha carregado de vários elementos, de várias coisas dentro das ciências sociais, principalmente, mas eu queria fazer essa defesa, porque quando eu comecei inclusive quando eu comecei a dar aula, eu dou aula para o curso de nutrição e para o curso de gastronomia, eu dou aula de História e Antropologia da Nutrição. Eu fui fazer uma pesquisa na bibliografia, né, da produção desse campo de alimentação, do campo da nutrição, sobre alimentação e religiosidade, e eu não encontrei nenhum livro que fazia qualquer referência ao candomblé. E o candomblé só existe, né, a partir da comida, por meio da comida. A comida é o principal condutor de axé, um dos principais condutores de energia dentro do candomblé, que fazem a coisa funcionar. Então, eu vi o meu trabalho muito, muito urgente, muito necessário, e fui me apaixonando a cada pesquisa. Outra coisa que me levou também a fazer esse trabalho, eu já tô falando, qualquer coisa você me corta, viu? Porque se deixar... Era para você se apresentar, mas você já está falando do trabalho, mas segue lá. Estou falando a beça. Uma outra coisa que motivou o meu trabalho, eu brinco que uma parte do meu trabalho também é a força do ódio, né? O Fabrício, que acabou de entrar aqui, Bibi Física, ele me emprestou um livro chamado Formação da Gastronomia Brasileira. Me emprestou e eu nunca devolvi, né? Porque ele continuou comigo. E a gente acabou não conseguindo se encontrar mais. Agora ele tem uma oportunidade de te cobrar ao vivo. Não, mas eu já falei que está aqui guardadinho. Nesse livro do Carlos Doria, uma das coisas que o Doria fala é justamente que a gente não pode falar de uma contribuição dos escravos, uma vez na condição de escravizados, não tinham acesso a alimentos que permitissem a criação. Essa passagem do livro, e por mais que depois ele tente se explicar, e ele cita um pouco a própria questão da cozinha do candomblé como se fosse uma exceção a isso me incomodou de tal forma que me mobilizou a escrever. Eu falei, cara, eu preciso escrever sobre isso, sabe? É fundamental que nós falemos por nós, defendemos, que a gente consiga apresentar, né, a complexidade e a magnitude que é a alimentação dentro das religiões de matrizes africanas. Quando eu entrei no programa de doutorado da UERJ, né, de Alimentação, Nutrição e Saúde, eu queria comparar o candomblé com a Umbanda. Por eu ter mais contato com a Umbanda aqui do candomblé, todo o meu contato com comida e alimentação e religiosidade foi muito mais a partir da Umbanda, né? Tanto as feijoadas dos quintais da minha casa, feijoada de Preto Velho, as festas para São Cosme e Damião. Então, sempre teve essa coisa da comida. E aí eu queria fazer esse diálogo entre as duas coisas. E aí, logo que eu entrei, eu recebi uma gongada, mas foi uma chamada à realidade, que eu não daria conta de fazer isso em 4 anos. E que eu não tinha, na verdade, o que eu apresentei para entrar no programa não era um projeto de pesquisa, mas uma linha de pesquisa, né? Hoje eu penso que é um projeto de vida, né? Então, na verdade, eu me apaixonei ao longo da pesquisa. Eu estou aqui olhando as perguntas aqui, tentando memorizar. Tô anotando tudo. Anota, por favor. Não dou conta de fazer as duas coisas. E aí foi muito, muito importante assim, essa chamada para a realidade, que eu teria que escolher um ponto para trabalhar. E aí, tanto a inquietação após a leitura do livro do Doria, quanto a ausência
de referências de alimentação e religiosidade de matrizes africanas na literatura que eu busquei para poder dar aula para a nutrição. Quanto o fato das pesquisas que eu encontrava sobre o tema estarem, né, na área das ciências humanas, nenhum problema, mas eu queria ampliar esse diálogo, né, a partir de um outro lugar, eu decidi fazer o meu trabalho sobre a cozinha, mostrando essa cozinha, né, a complexidade dela, apresentando os pratos, apresentando a relação entre os pratos, a mitologia, com cada orixá. Eu trabalhei no livro, já estou falando de livro, né? Mas é livro, pode falar do livro. Está no forno. Na tese eu trabalhei com 10 orixás, no livro eu estou trazendo mais alguns. Então, a ideia é apresentar um pouco sobre esse universo da alimentação dentro do candomblé. É isso. Tá. Eu vou seguir aqui um roteirinho e a gente vai falar brevemente, tá, um pouco do trabalho, e depois a gente vai responder as perguntas, porque eu acho que só as perguntas que já chegaram e que estão chegando, elas já dão conta da gente tratar do que é o trabalho. Tem só uma pergunta que chegou depois, mas que eu vou responder primeiro, que é bem objetiva. O nome do livro é exatamente o título da live, tá? É esse que está fixado aí. 1G, Saberes e Práticas da Cozinha de Santo. Quem fez a pergunta? Esqueci. Está anotado aqui. Enfim. Então, eu sou, como dizer, eu sou o editor do livro, né? Então, assim, eu tô lendo e tô pensando algumas coisas em relação a ele. E daí, algumas questões, elas surgem como questões, assim, essenciais para se pensar a realidade das religiões, né, que a gente chama de matrizes africanas no Brasil. Eu vou colocar algumas questões mais específicas sobre a tese para a gente já ir apresentando o livro, mas antes eu queria que se você puder e quiser, que você falasse um pouco sobre você direto, sobre racismo religioso, né? Tem uma pergunta, inclusive, acho que do Fernando, que chegou antes da live, que fala sobre, que pede para comentar a questão dos sacrifícios, né? E aí a gente teve recentemente por conta das perseguições, né, das religiões de matriz africana, inclusive por conta de políticas de Estado, né? E inclusive essa questão da matança, ela foi parar no STF, não é isso? E rolou uma defesa, inclusive, muito interessante, que eu acho que tem vídeo circulando por aí, em relação a isso. E aí eu queria que você comentasse, né? Como é que se dá isso, né? Dentro dos terreiros. E a relação que isso tem com a própria comida, com o axé, com todas essas questões. Sim. Daniel já começa no assunto polêmico. Ai, Jesus, gente, eu falei que poderia acontecer. Eu estou aqui tentando... Peraí, deixa eu mudar aqui só a logística da organização aqui da minha câmera. Não. Começar a falar de polêmica. A gente começa com o assunto polêmico, depois a gente vai para o livro. Tá, beleza. Deixa eu... Peraí, que agora inverteu a câmera mesmo. Ixi. Foi, gente. Problemas técnicos. Vamos lá. Sacrifício, né? Eu não gosto muito do termo matança, não, mas é um termo usual, enfim. Eu uso o termo sacrifício porque é um termo utilizado em outras religiosidades que não são perseguidas, né? Porque o que aconteceu, digamos assim, a treta que aconteceu e que foi parar no STF, ela nada mais é do que racismo religioso. Segundo os últimos censos do IBGE, um dos estados do Brasil que mais tem pessoas que se autodeclaram de religiões de matrizes africanas é o Rio Grande do Sul.
Paralelo a isso, a gente tem, no Rio Grande do Sul, como em outros estados, o crescimento de bancadas evangélicas, né, que são ligadas a algumas religiões neopentecostais. Muito provavelmente, né, esse choque entre essas duas coisas, quem tiver curiosidade, isso é uma coisa que eu descobri recentemente, se você olhar o Google Maps em algumas cidades no Rio Grande do Sul, os terreiros, eles são sinalizados no mapa, né? E eu achei isso muito curioso, porque quando a gente olha para o Rio de Janeiro, os terreiros, mesmo escondidos, né, mesmo sem essa sinalização, são sistematicamente atacados e depredados a partir, principalmente, do crescimento, né, de algumas religiosidades neopentecostais em muitas comunidades na Baixada Fluminense, onde estão localizados grande parte dos terreiros aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente teve uma sequência de ataques, né? E foi justamente também nesse mesmo período que ocorreu a questão do STF. Essa questão do STF, ela começa, se eu não me engano, em 2013. Ela tem um tempinho já que ela começou. E foi parar no STF, mas começou, na verdade, com a Câmara, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tentando impedir qualquer tipo de sacrifício animal nas religiões de matriz africanas, nos terreiros de religiões de matriz africanas. Então, foi um ataque muito específico, né? E que representa uma hipocrisia muito grande. O Rodrigo Hilbert, uma vez, fez um programa em que ele apresentava, que ele mostrava o sacrifício de um novilho, justamente para mostrar uma forma de se matar o animal, aquilo que a gente come, né? Uma forma tradicional. A gente come chester, peru e ave no Natal, que é uma carne morta, e não questiona isso. E a indústria alimentícia, né, a cadeia de carne e grãos, ela é extremamente mais agressiva com os animais e com o meio ambiente do que qualquer religiosidade de matriz africana. Mas existem pessoas que fazem desserviços. Uma delas, eu gosto sempre de citar e dar nome, é a Luísa Mel, por conta de atitudes racistas que compartilham fotos e imagens aleatórias de animais mortos, sacrificados, que sofreram atrocidades, e ela atribui sistematicamente isso à religiosidade de matriz africana, sem ter nenhum conhecimento. Eu sempre costumo falar, gente, cachorro, costurar sapo, cavalo, isso não faz parte do complexo ritualístico das religiosidades de matriz africanas. E aí, como qualquer outra religião, existem pessoas que corrompem, né, os dogmas religiosos, que corrompem a ideia, a raiz da coisa em qualquer coisa. Assim como a gente vai ter pastor corrupto, padre pedófilo, a gente também vai ter representantes, pessoas que podem ter saído de religiosidade de matriz africanas, mas que fundam outras manifestações religiosas, ou se é que a gente pode chamar isso de religioso, mas enfim, e que de fato podem fazer algum tipo de maldade, mas isso não tem uma associação com as religiosidades de matriz africanas. Parem de associar qualquer animal morto, ou mesmo ditos populares como costurar a boca do sapo, né, à nossa religiosidade. Isso é a coisa mais importante de se falar. Então, essa questão que começa no Rio Grande do Sul, ela vai ganhando, né, uma proporção muito grande. Eu tive no Rio Grande do Sul ano passado, mais ou menos, deve ter mais ou menos um ano, foi nesse período de abril. Isso ainda estava bem fresco, né? Tinha acabado de ir para o STF, foi na época muito recente da defesa. Aliás, quem tiver curiosidade, assistam o discurso de defesa do advogado que estava representando a causa das religiosidades de matriz africanas, para que o STF embarreirasse isso e botasse um ponto final no assunto. Mas foi preciso ir até o Supremo Tribunal Federal. Aí a gente vê o nível do racismo, né? A gente vê o quanto ele é cruel. Foi preciso que o STF interviesse para que isso não acontecesse, né?
para que o sacrifício animal não fosse proibido, porque ele é fundamental para essa religiosidade. Assim como é fundamental para outras também. Eu dou uma aula só sobre alimentação e religiosidade, né, para meus alunos. Eu comparo várias religiões. A gente tem no islamismo a cozinha halal. Inclusive, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne halal. E a carne halal, você precisa drenar todo o sangue animal e tem uma série de procedimentos para você fazer esse abate. Dentro do judaísmo, a cozinha kosher também tem os seus procedimentos do abate animal, drenando o sangue. Se a gente olha para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem uma série de passagens sobre sacrifícios, né, de derramar o sangue na pedra. Mas a demonização é sempre sobre os pretos. É sempre sobre as religiões de matrizes africanas. Então, não dá para chamar de intolerância. É racismo, né? Intolerante seria se a preocupação sobre o sofrimento animal recaísse sobre qualquer tipo de prática. E não é. Até mesmo quando a gente olha o discurso de algumas correntes, e aí muito importante pontuar, algumas correntes veganas, porque inclusive tem pessoas veganas que entendem a simbologia, né, a representatividade, representação do sacrifício dentro da religiosidade de matriz africanas, e não julga isso com o mesmo olhar que a gente olha, por exemplo, para a indústria da carne, porque não pode ter o mesmo olhar, né? Assim como em outras religiosidades, o sacrifício ele é fundamental para o funcionamento dessa religião. Só que, ao contrário do judaísmo ou do islamismo, que esse sangue é considerado impuro, no caso das religiosidades de matriz africanas, o sangue é sagrado. O sangue está associado a Exu, que é uma das principais seivas, um dos principais canais de fortalecimento do axé. O sangue derramado sobre a pedra, ele é muito importante para o funcionamento da liturgia da religiosidade de matriz africana. Então, assim, não dá para existir, é muito complicado existir candomblé sem o sacrifício. É óbvio que existem correntes, né? Existem variações, nada é estático. Então, a maneira como essa religiosidade vai se manifestar em determinados lugares, ela vai acontecer de diferentes formas. Quando a gente olha para a Umbanda, por exemplo, que é uma religião que nasce no Brasil da fusão, né, do candomblé, do catolicismo, do espiritismo, de Kardec, ela já é uma religiosidade que não vai ter, por exemplo, sacrifício como mote, necessariamente. Algumas correntes, sim. Mas quando a gente está falando de candomblé, a gente precisa falar sobre isso. Porque isso faz parte do funcionamento da liturgia. E é importante a gente falar uma coisa. A maneira como o sacrifício é feita, ela é extremamente cuidadosa. Não é qualquer pessoa que pode sacrificar esse animal. Esse animal precisa estar saudável, ele não pode estar estressado. Qualquer tipo de coisa vai impactar no próprio funcionamento da liturgia, no próprio funcionamento da oferenda. Então, por exemplo, quem abate o animal tem que ser um filho de santo, ou de um cargo apropriado para isso, um ogã, ou um filho de santo que seja filho de Ogum, por exemplo, que é o orixá ligado à metalurgia, ao ferro. A maneira como esse abate vai ser feito, cada animal tem um golpe específico, né? Para que o sangue seja derramado da maneira correta, para que esse animal também não tenha esse sofrimento prolongado. Então, assim, existe um cuidado muito grande na maneira de ser feito esse sacrifício. Não é leviano. Então, assim, respeitar, entender, em primeiro lugar, né, o quanto isso é importante para essa religiosidade, respeitar isso. Ainda que isso não faça sentido, talvez, para quem não faz parte da religiosidade, eu acho que a compreensão e o respeito são fundamentais, né? Então, é o que eu sempre falo, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, pregar o entendimento, o respeito, procurem saber, leiam mais, ouçam as pessoas do candomblé, ouçam quem está ali, e parem, por favor, de compartilhar imagens de atrocidades de animais e associar isso à religiosidade de matriz africana.
Alguém, acho que foi a Dan Coutinho, fez um comentário que só isso aí já tem uma tese pronta. Bom, esse assunto é forte. Eu queria que você falasse, vamos entrar na tese e no futuro livro, então eu queria que você falasse da questão central, né, que é a sua tese, que é a diferença entre, você falou um pouquinho no início, né, que foi o mote para você fazer essa tese, que é a diferença entre cozinha de santo, comida de santo ou comida de terreiro, enfim, tem várias terminologias, mas basicamente a diferença entre cozinha e comida. Alguém até fez uma pergunta sobre isso, né, depois eu vou ler as perguntas e aí a gente passa. Tá. E se cozinha de santo, comida de santo, culinária de terreiro, e se tem algo de errado nisso, né, em alguma dessas terminologias, né? E aí aproveitar e fazer uma outra pergunta que não está no roteiro, mas que eu queria te fazer, dentro disso, que é o seguinte, essa ideia de comida de santo, né, ela tem alguma coisa a ver com o sincretismo, né, porque se a gente pensar na matriz africana, quer dizer, não na matriz africana, mas nas religiões afro, são orixás e não são santos. Mas a partir do momento que há um sincretismo, alguns orixás são associados aos santos, isso é muito presente na Umbanda, mas isso também, de alguma maneira, aparece no Candomblé, né, que é uma religião que, teoricamente, não tem tanto sincretismo, mas tem algum sincretismo. E aí eu queria que você aproveitasse e comentasse isso também. Tá bom. Isso foi uma das defesas, das brigas que eu tive nos processos de orientação da tese, né? Porque eu queria defender um conceito específico, que era o conceito de cozinha, e fui fundamentando. A minha defesa, minha escolha por esse conceito, ela tem uma relação direta com o lugar onde eu estou. Eu estou na gastronomia, eu entendo a gastronomia como um campo científico nascente. Então, defender o termo cozinha é também, e filiar o meu trabalho a isso, é também uma posição política, né? Porque eu acho importante que a alimentação do candomblé seja reconhecida como um complexo culinário, né? Seja vista como uma cozinha, como um conjunto de saberes e práticas que formam uma cozinha, né? Então, para mim, e aí é uma posição muito particular, o termo comida, ele é um pouco limitante, por mais que ele tenha uma série de desdobramentos e representações quando a gente olha para as ciências sociais, quando a gente vem para o senso comum, e aí eu acho importante que a academia tenha esse diálogo com a sociedade geral. Quando a gente vem para a sociedade, quando a gente fala comida, as pessoas associam muito mais a um conjunto menor de comidas ou regionais, ou a pratos específicos e ponto, né? E a grandiosidade do complexo alimentar do candomblé, para mim, merece esse conceito de cozinha, por isso eu defendo ele. Isso porque existem técnicas específicas que estão relacionadas aos elementos da natureza associados a cada orixá. Isso porque essa cozinha ela é toda sustentada em mitologias. No meu trabalho especificamente, eu trabalho com a mitologia urubá, né? A minha pesquisa foi a partir de casas de Santo Queto. É importante falar isso também. Inclusive, quando eu tomei a chamada no início do doutorado de que seria impossível eu fazer um trabalho comparando Umbanda com Candomblé, porque só no Candomblé são várias nações, né? Então, seria uma pesquisa extremamente extensa, que para 4 anos ficaria muito difícil. Então, uma vez que eu já entendi isso como pesquisa de vida, né, eu acabei me debruçando sobre a mitologia urubá, porque até pela facilidade de conseguir acesso a essa mitologia, a esses tãs, de conseguir transitar, né, por algumas casas, de ter já bastante bibliografia sobre a nação Queto. Então, a minha escolha ela foi uma escolha nesse sentido, além também de ser
pelas pesquisas que eu fiz, a nação que tem mais casas de candomblé no Brasil. E aí, essa questão da cozinha, né? Eu não sei se existe um termo errado, mas como você falou, o termo santo, né? Ele é um termo muito popular, né? O próprio processo de iniciação do candomblé, em muitas casas, até mesmo de Salvador, ele passa pelo momento da missa, né? Tradicionalmente. Então, esse diálogo, né, sincrético, ele acontece em diferentes lugares do Brasil. Em alguns lugares mais fortes, em alguns lugares menos fortes. Hoje eu venho percebendo novamente o movimento de valorização de raízes, né, no sentido de deixar bem marcado que Ogum não é São Jorge, né? Deixar bem marcado que santo é santo, orixá é orixá. Orixá é força da natureza, é um outro processo, né? Mas as pessoas tendem a fazer essa associação, que é uma associação que foi construída ao longo da história, muito por conta de todo o processo opressivo da Igreja Católica, né? Toda a perseguição sobre as manifestações de religiosidade de matrizes africanas. Então, essa associação ela foi sendo feita ao longo da história, então... esse termo, ele fica. Eu tenho um amigo que defende esse termo, um amigo do candomblé, não sei nem se ele está por aí, Jorge, que defende esse termo ferrenhamente. Eu encontro outras pessoas do candomblé que defendem o termo do uso de santo. Já encontrei pessoas que criticam e falam sobre o uso de uma culinária de terreiro. Fundamental para mim, eu fiz a opção pelo termo cozinha de santo, pela proximidade de diálogo com a sociedade. Eu tive uma preocupação e um cuidado muito grande que a minha tese não seja uma linguagem muito rebuscada, muito difícil. É fundamental que ela circule, por isso esse movimento de publicar ela em livro, que isso circule. E a escolha por esse termo, né, cozinha, ele tem, então, essa filiação com a gastronomia, que é muito forte, muito cara para mim, e eu acho muito importante que haja a defesa desse termo e o esclarecimento do que é essa cozinha, até para ela não ser banalizada também. Eu tenho visto o crescimento de estabelecimentos e pessoas trabalhando com isso, algumas com muito cuidado, que eu tenho o máximo respeito, como Dona Carmen Virgínia, por exemplo, que é uma cozinheira iabacê excepcional de Recife. A Bel Coelho também faz um trabalho bem bacana. Eu vi alguém fazendo uma pergunta aqui sobre gastronomia, né? E eu acredito, e isso é importante, quando eu uso o termo cozinha de santo, eu estou fazendo uma associação com aquilo que se faz dentro do terreiro, mas ampliando isso, dizendo que uma vez que é um conjunto de saberes e práticas, ele pode dialogar com outros espaços, e dialoga quando a gente vê o acarajé sendo vendido, dialoga com as quituteiras que, historicamente, mulheres negras que alimentam as nossas cidades, alimentam desde sempre, né? Desde que o Brasil começa num processo mais complexo, colonial, e começa a ter uma teia urbana, quem está alimentando essas cidades são essas mulheres que vão dar origem aos terreiros, né? Então, esse diálogo entre terreiro e a rua, ele sempre aconteceu, ele acontece há muito tempo. Então, o termo cozinha de santo, para mim, ele também fala sobre esse diálogo entre o terreiro e a rua, né? A cozinha de santo, ela não é a cozinha da vivência, a cozinha votiva, ela conversa com a cozinha da vivência, ela conversa com a cozinha votiva e ela respeita o segredo, que é algo fundamental para o funcionamento do candomblé. Mas ela também transita no espaço fora do terreiro, né? Então, a defesa desse termo é muito nesse sentido. Então, para mim, o uso do terreiro, ele localizaria essa alimentação votiva muito na dimensão do sagrado. Eu estou falando de uma alimentação que transita, né? Então, por todos esses fatores, eu fiz a escolha desse termo, cozinha de santo. E aí, rapidinho, você já falou um pouquinho logo no início, mas queria que você explicasse o que significa ONG, né? E aproveitasse e falasse do AG1, porque tem inclusive uma pergunta
Tem alguém pedindo para você comentar isso. Acho que o Renan Wangler, que mandou uma pergunta antes da live começar, pede para comentar o AG1, né? Que, segundo ele, né, é mais que uma alimentação, é um ritual nos terreiros. Não, Sim. é uma pergunta. É mais que uma alimentação, um ritual nos terreiros. É muito, muito importante. Ongê, gente, significa, é uma palavra em Urubá, e significa alimento, alimentação, refeição. Tem esses múltiplos significados, né? E eu escolhi essa palavra porque, para mim, ela sintetiza o que eu estou falando na minha tese, o que eu quero falar, né? E eu queria uma palavra em Yorubá que desse conta de sintetizar o que eu fiz na tese e estou trazendo para o livro. A G1 é uma palavra muito importante, eu acho muito bonita, assim, é uma palavra que me emociona, né? É o ato de comer junto. O que a gente chama, no conceito das ciências sociais, de comensalidade, né? É a partilha, é o comer junto. E aí eu sempre, quando falo em AG1, me vem na cabeça uma cerimônia muito linda que existe no Candomblé, que é o Ulubagé, que tem o momento do AG1, né, do comer junto. É óbvio que o AG1, esse partilhar da comida, esse comer junto, ele é um princípio dentro dessa cozinha de santo, ele é um princípio do Candomblé. Eu costumo brincar que tem elementos... Tem um cachorrinho chatinho aqui. Tem uns elementos que fazem parte da sociedade, né? Que estão na moda, digamos assim, como aproveitamento integral do alimento, comer junto, e só cachorro. Ai, gente, não é real. E aí, como eu estava falando, tanto essa questão do comer junto, como do aproveitamento integral do alimento, são duas coisas que fazem parte do candomblé, né? Que são constitutivos do candomblé. E aí, essa cerimônia do Olubagé, vou falar rapidamente dela, para não me alongar, mas é uma cerimônia em homenagem ao Baluayê, e acho até importante falar isso nesse momento de pandemia, que o Baluayê nos rege, né? O Baluayê é o orixá, é a força da natureza que representa a doença e a cura, né? Que representa essas duas forças, a vida e a morte. E essa cerimônia, ela é uma representação de um Itã, no qual o Baluayê não é convidado para uma cerimônia e os orixás derramam pragas e doenças sobre esse reino, e aí numa tentativa de se retratar, né, com a grande falha de não terem convidado o Baluayê para a festa, eles oferecem um banquete ao Baluayê, e essa força da natureza diz que esse banquete tem que ser oferecido para todos os seus filhos, né? Que esse banquete tem que ser comido por todos. O banquete, ele não quer o banquete para ele, mas ele quer o banquete para todos. E aí é uma cerimônia em que tem vários orixás ofertam os seus pratos mais simbólicos. Então, a gente tem o prato simbólico que representa o Baluayê, que é a pipoca, o doguru, mas a gente tem pratos de outros orixás sendo ofertados no momento, e esses pratos entram num cortejo e são dispostos no xirê, né, no centro do terreiro. E há o momento do AG1, que é o momento de se comer junto, que as filhas de santo preparam as porções com um pouco de cada alimento numa folha de mamona, e essa folhinha numa trouxinha entregue para cada um dos participantes, para todos que estão ali assistindo, para que todo mundo coma junto, né? E aí tem uma série de representações sobre essa folha em relação à doença e à cura, da força de Obaluayê nesse processo da cura, né? De você passar essa folha pelo seu corpo antes de comer. Então, tem rituais antes de iniciar esse momento do AG1, e é o momento de todo mundo comer junto. Eu acho que essa cerimônia do Olubagé, ela ilustra muito bem o que é esse AG1, né? O que é essa comunhão, se comer junto. Que é algo que é um dos pilares
quando a gente está falando de cozinha de santo? A gente já tem uma série de perguntas aqui, a gente já tem 40 minutos de live, então eu vou te fazer uma última perguntinha antes da gente entrar nas questões do pessoal, e aí talvez a gente tenha que voltar para falar mais um pouquinho, né, se o pessoal quiser, tiver paciência para nos ouvir mais um tanto. Eu queria só que você falasse um pouco sobre a Kizila e como funcionam os tabus alimentares, né, na cozinha de santo. A sua tese, ela tem, lá em algum momento da tese, você coloca pelo menos 2 pratos, né, 2 comidas de, acho que se eu não me engano, são 11, 12 orixás. 10, E aí cada um deles você coloca o prato, explica o prato, tem a imagem do prato, tem uma forma de apresentação, tem uma forma correta para o tipo de corte, enfim. Tem uma série de coisas aí, e aí dentro disso eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a questão da Kizila. Quase todas as religiosidades têm os seus tabus alimentares, né? Só que boa parte desses tabus alimentares em outras religiosidades, eles são coletivos, né? Então, se a gente olhar para o judaísmo, não comer animais de pata fendida, no islamismo, não consome álcool, para citar algumas coisas. As religiosidades fora desse eixo ocidental, né? Elas têm outras maneiras de pensar esses tabus alimentares. Então, eu gosto de falar isso, porque se a gente olhar para o hinduísmo, para outras religiões orientais, a gente também vai ter uma percepção do indivíduo de maneira holística, né? Então, o indivíduo, ele é um ser visto como um ser complexo, e ao mesmo tempo em que ele é individualizado, ele está conectado com o todo. Então, ninguém existe essencialmente, né? As filosofias orientais, elas têm uma tendência a entender o ser humano sempre conectado com o todo, com a natureza. E o candomblé é a mesma coisa, né? O indivíduo, o ser humano, ele é entendido conectado com o mundo, conectado com o todo. Então, o ser, ele é força e potência. A gente existe na interação com o mundo, na interação com o outro e na interação com o nosso ori, com a nossa cabeça, com quem faz a nossa cabeça, com as forças da natureza que regem a nossa cabeça. E aí, as quizilas, elas vão ter uma particularidade, porque os indivíduos, os oris são particulares, né? Eu costumo dizer, candomblé não é astrologia, né? E assim como a astrologia, que você não pode pegar o horóscopo e dizer que a pessoa nasceu sob o sol de virgem, ela vai ter aquelas características e a vida dela vai funcionar. Você também não pode dizer que o indivíduo que tem a cabeça regida por Xangô vai ter todas essas características e essas quizilas. As quizilas, elas são muito particulares, né? Elas vão ter um diálogo direto com os poemas que regem a vida de cada filho de santo, né? Com os oriquis, né? Com a mitologia que vai orientar cada cabeça, né? E isso é determinado, obviamente, por uma pessoa responsável, os zeladores da casa, os babas e as yalorixás, que conseguem entender isso a partir dos oráculos, né? E aí, os tabus, eles têm essa relação. Então, quando eu coloco no meu livro, eu falo de alguns tabus gerais, né? Algumas coisas gerais. Mas eu gosto de dar exemplos, e até exemplos conhecidos, que mostram quanto isso é mais complexo. Porque algumas vezes, o ingrediente ou um prato que leva aquele ingrediente, que é principal, associado, o favorito daquele orixá, ele pode ser o tabu de um filho de santo que é regido pela cabeça daquele orixá. Como assim? Vou dar o exemplo do Arlindo Cruz, que eu gosto muito desse exemplo, quando ele foi lá na Bela Gil e a Bela Gil fez lá uma pipoca com dendê. E a gente na época falou, é porque Arlindo Cruz é filho de Oxalá, e Oxalá não come dendê. Essa é uma das quizilas clássicas, né? Os orixás da linhagem branca, que são os orixás Funfun, eles normalmente não fazem uso de ingredientes
coloridos, né? Ingredientes que tenham cor. Então, o azeite não vai ser usado o azeite de dendê na comida para eles, mas o azeite chamado doce, que é o nosso azeite de oliva, para dar um exemplo. Então, imediatamente as pessoas associaram se Arlindo Cruz não come dendê, filho de Oxalá. Mas, não. O caso do Arlindo Cruz é que ele é regido por uma qualidade de Xangô, que é o Xangô Airá, e que o Itã de Xangô Airá, Airá foi o escravo que acompanhou Oxalá no retorno à sua casa, depois que uma grande justiça aconteceu no reino de Oió com Oxalá, e o processo de reparar essa justiça foi feito com uma grande festa, e aí no retorno de Oxalá para casa, Xangô determina que Airá acompanhe Oxalá. Então, por esse Itã, por essa regência da cabeça, por exemplo, de Arlindo, ele vai ter como quizila essa questão do dendê. Então, é para dar um exemplo do quanto é complexo e o quanto é particular essa questão das quizilas, né? Então, tem que ser extremamente cuidadoso. É óbvio que, como eu falei, em relação aos orixás funfuns, tem algumas restrições clássicas, mas, né, nem tudo aquilo que potencializa um orixá, nem tudo aquilo que potencializa um orixá vai fazer bem para o filho de santo que é regido pela cabeça de Airá, desculpa, eu estou lendo aqui as coisas de Airá, daquele filho de santo, e nem tudo que prejudica, né, nem tudo que seja uma quizila clássica de um determinado orixá vai fazer mal também. Então, isso é muito específico, né? Isso vai variar de cada cabeça, de cada filho de santo, de cada Itã que rege. Então, tem que ter um conhecimento muito grande, né? Quem zela pelas cabeças, né? Aqueles e aquelas que zelam pela cabeça, eles têm esse conhecimento da vivência, né? Esse conhecimento do axé, que permite isso. Eu tinha uma amiga minha que fez gastronomia comigo, e que toda sexta-feira a gente tinha uma aula, uma disciplina chamada Café, Bares e Bebidas. E aí a gente tinha que, nas aulas práticas, a gente degustava álcool. E aí, às sextas-feiras, ela tinha a restrição de não poder se alimentar de bebida alcoólica. E isso acontece para vários filhos de santo de algumas casas, né? E aí ela teve que fazer um preceito específico por conta da faculdade para poder cursar essa disciplina. Para dar um exemplo, né? Então, existem os itãs, eles têm essa flexibilidade da dinâmica da vida. O candomblé, ele é uma religiosidade que está conectado com o mundo, com a dinâmica da vida, né? Então, existe essa possibilidade, né, dependendo da casa, dependendo da situação, de terem essas variáveis. Então, quizilas são tabus, e esses tabus eles vão ter aí uma série de variáveis complexas que vão diferir de casa para casa, de indivíduo para indivíduo, de nação para nação, né? Isso também é importante frisar. Isso. A gente está com 50 minutos já, faltam 10, né? Para quem não sabe, só é possível fazer 1 hora de live e aí aqui o Instagram encerra automaticamente. A gente tem muitas perguntas, então a gente vai voltar, né? Vamos terminar esses 10 minutos. Vou fazer aqui algumas perguntas que chegaram antes da live começar e depois a gente volta para responder o máximo possível as perguntas que chegaram agora. Se não der para responder todo mundo, vocês nos desculpem, mas é por uma questão de tempo mesmo. Foi? Depois eu tento responder em off. Tá tudo anotado aqui. Manda uma mensagem para ela aí no direct, ela responde a todo mundo pacientemente. Tem uma pergunta da Ana Kelly. Como começou o seu interesse por estudar a cozinha do santo, né? Você já falou um pouco isso no início. Você pode dar uma reforçada
se você quiser. E a Thaís Nascimento pergunta se tem influência europeia dos colonizadores na comida de santo. Essa é polêmica. E Fabrício, qual é o sobrenome do Fabrício? Existe algum, não está aqui, existe algum diálogo ou paralelo entre a cozinha de santo e as cozinhas regionais? E se a comida de terreiro se modificou com o passar do tempo no Brasil e se varia em função da região do país, tá? E aí eu acho que essas 3 perguntas, elas meio que, né, podem ser respondidas juntas. Não, beleza. Você tem 8 minutos. Não, tranquilo. Comentando, o meu interesse, eu vou resumir o interesse, né, que eu respondi isso no início da live. Tem um pouco de encontro, né? Encontro com a minha ancestralidade na cozinha, via minha avó, encontro com a minha ancestralidade também de religiosidade de matriz africana, uma vez que a minha família vem da Umbanda, e até mesmo com o meu interesse por pesquisar a religiosidade, quando eu comecei a fazer história, isso eu não falei no início da live, eu queria pesquisar a religiosidade, né? Eu sempre tive muito essa coisa. Eu brinco que eu sou a pessoa que eu fiz estudo do Testemunho de Jeová, eu fui na Igreja Batista, eu pedi para fazer primeira comunhão, e minha família sempre me deu muita liberdade para fazer tudo que eu quisesse, né? O próximo passo é me filiar ao Candomblé. É me iniciar. Me filiar não, me iniciar. E a religiosidade é uma coisa muito importante para mim, muito cara, né? Eu sempre gostei muito, sempre me senti muito conectada com isso. Então, desenvolver essa pesquisa foi um encontro com tudo isso. Mas que também teve inquietação por conta de não encontrar referências da relação entre alimentação e religiosidade de matrizes africanas na bibliografia que eu pesquisei de nutrição. E eu fiz meu doutorado num programa de pós-graduação do curso de nutrição da UERJ, Alimentação, Nutrição e Saúde. Por eu estar dentro da gastronomia, né, migrando de área, vindo da história para a gastronomia, queria desenvolver um trabalho ligado à área da alimentação, e também pela força do ódio da fala racista do Dória, né, que não cansa de ser racista quando publica um livro sobre a culinária paulista dizendo que não há influência dos negros, sendo que tem vários quilombos. Meu amigo Ed do Quilombo estava aí, que faz um trabalho incrível de turismo de base comunitária nos quilombos de São Paulo, uma série de quilombos em São Paulo, e a culinária caipira, não, segundo o Dória, não tem influência dos negros, né? Na verdade, São Paulo é muito esse lugar de apagamento sistemático dos negros. O bairro da Liberdade, por exemplo, que é um bairro originalmente preto, boa parte das pessoas só conhece com a referência dos orientais, né? Então, São Paulo expulsa as pessoas para as periferias, né? E silencia e apaga toda a construção que a gastronomia tem com essa base preta. Quem alimenta, né? Quem começa a fazer todo esse processo de alimentação da sociedade são os pretos, né? E aí tudo isso me levou a desenvolver essa pesquisa, né? A pensar alimentação e religiosidade de matrizes africanas e desenvolver essa tese que em breve vai estar publicado aí em livro pela Oriqui, sobre a cozinha de santo. E aí a outra pergunta sobre a questão da influência europeia, né? Pode deixar que eu vou fazer. Eu vou juntar a influência europeia com as mudanças e a diferença de regionalidade. Nada é puro, né? Nada é 100% raiz, digamos assim. Então, o candomblé, ele vai ter diferença de regionalidade, sim. Então, em Pernambuco, a gente tem, primeiro, diferença de nação, né? Então, de acordo com o movimento e a concentração das diferentes nações, né? Diferentes etnias que vão formar as casas de santo em diferentes lugares do Brasil, a gente vai ter uma cozinha diferente, né? Então, no Maranhão, a gente tem uma influência de Minas, né? Com tambor de Minas. Na Bahia, a gente tem
no recôncavo baiano, diferentes casas, então influência Jeje, né, que tem uma matriz Fon, influência de Angola e Congo, da matriz Banto, influência Yorubá, da matriz Queto, então tem toda essa diferença, e isso vai ter diferença também regional. No Rio Grande do Sul, o candomblé é chamado de batuque, por exemplo, Recife, em alguns lugares de Xangô, isso vai ter um reflexo na cozinha, sim. Né? Então, em algum lugar bota dendê, não bota dendê, faz da forma, não faz da forma. Mas o que eu tento mostrar no meu trabalho é que existem alguns princípios fundamentais que estão conectados à mitologia, né? À relação que esses orixás, força da natureza, têm com cada um dos seus elementos da natureza, e que isso pode ser lido na cozinha. Pode ser lido nos pratos que são dedicados como oferendas para cada um desses orixás, né? Então, a maneira da execução, ela vai sofrer influências diferentes em diferentes lugares, sim, mas você tem uma raiz. Eu gosto de dar o exemplo de Cuba, né? Cuba tem a santeria, que é bem próxima ao candomblé. No momento do bloqueio econômico a Cuba, a restrição à chegada de muitos alimentos, ela vai ter um impacto, né, na cozinha da santeria. E a cozinha da santeria, ela vai ser totalmente ressignificada a partir disso. Então, essa questão da influência e da ressignificação, ela acontece sim, né? Então, não dá para a gente acreditar num purismo, mas é fundamental a gente entender as essências conectadas com orixá, força da natureza, e mitologia por meio dos itanes. Então, vai ter conexão com as cozinhas regionais de alguma maneira, vai ter conexão com influências de outras culturas também, mas existe uma raiz, né, que conversa aí ao longo das localidades. E essa raiz que eu tento mostrar um pouquinho no meu trabalho. Isso. Só assim, antes de começar a responder as perguntas, você falou antes, né, a penúltima pergunta que você respondeu, a última, na verdade, na live anterior, você falou sobre o Dória, e aí falou umas coisas sobre ele, mas assim, talvez nem todo mundo que está assistindo saiba quem é essa pessoa, né? Vai achar que é o governador de São Paulo, né? Pois é. Devem ser parentes, talvez. Eu preferia nem citar essa figura aqui, na live da editora, mas já que você falou, então contextualiza para as pessoas saberem quem é. Deixa eu contextualizar, gente. O Carlos Doria, ele é um pesquisador, sociólogo, que trabalha com alimentação, principalmente história da alimentação. Se eu não muito me engano, ele é professor ou coordenador de um programa de história da alimentação na USP. Me corrijam aí se eu estiver errada. E ele tem, assim, verdade seja dita, tem coisas boas no trabalho dele, mas o cara é racista, assim, e isso é um ponto que tem que estar marcado, né? Então, se ninguém falou isso para ele, alguém tem que falar isso para ele, sabe? Recentemente ele entrou numa polêmica porque ele estava num evento que ele falou que gastronomia não é ciência. E ele é muito aclamado no campo da gastronomia, né? As pessoas, de fato, ele é referência. Boa parte das pessoas que vão trabalhar com história da alimentação em diferentes campos usam o Doria, usam o livro do Doria, que tem coisas boas. O grande problema do Doria, que é o problema não só dele, mas de outros trabalhos também que trabalham com história da alimentação, principalmente, é que a gente tem uma produção bibliográfica sobre isso que ainda não é tão rica. A gente tem muito artigo, mas a academia ela ainda está falando muito para ela, né? E o livro ele ainda consegue circular um pouquinho mais. Por isso também a minha vontade de publicar o meu trabalho em livro. E aí o que acontece é que esses pesquisadores, eles utilizam o Câmara Cascudo e o Gilberto Freire como referência bibliográfica. E a gente precisa entender que o trabalho de Câmara Cascudo e do Gilberto Freire, os trabalhos de Gilberto Freire, né, são trabalhos que têm o seu valor, mas que foram produzidos num contexto específico por homens brancos, né?
um tempo específico. Então, situar esses trabalhos no contexto em que eles escreveram, pelas pessoas que produzem esse trabalho, é fundamental no momento de fazer o uso desses trabalhos. Então, tirar esses trabalhos do lugar de referencial teórico para o lugar de fonte, né? De objeto de pesquisa, de fonte de pesquisa, né? Então, isso é importante. Então, o Dória é um dos caras que faz isso, né? Então, que é o que eu não faço, por exemplo, no meu trabalho, na minha fala, na minha escrita, e estou sempre apontando a necessidade da gente superar. E quando eu digo, gente, superar Câmara Capitu, superar Gilberto Freire, não é jogar no lixo, não, de forma alguma. O trabalho deles é muito importante, né? Mas entender e contextualizar de onde essas pessoas estão falando. Então, entender que eles não são donos absolutos de uma verdade. Então, não dá para pegar tudo que tem ali e colocar ali ipsiliter como se fosse, né? Como se fossem bíblias, né? Aquela referência que você não discute. Precisa ser discutido, tem que ser problematizado. Manda perguntas. Bento Carolina, imagino que seja Carolina Bento, está perguntando quando o livro vai ser lançado. O livro está em processo de edição, tem alguns processos gráficos que talvez levem aí um pouquinho mais de tempo, mas a gente está num processo no meio de uma pandemia, uma quarentena, e isso atrasa um pouco algumas coisas. Além disso, uma coisa que eu devia ter falado na hora anterior e não falei, nós estamos com uma chamada de edital para envio de originais aberta. Então, inclusive encerra no domingo, né? Está aberta há 45 dias já. Então, se alguém tem um original aí de literatura e tal, enfim, quer publicar para uma editora antirracista, que abre espaço para publicações de pessoas que estão excluídas do mercado editorial há muito tempo, negros, favelados, LGBTQI, mulheres negras fundamentalmente, é só enviar que a gente está recebendo. E aí, então, a gente está com uma demanda de trabalho enorme, absurda, mas eu posso dizer que a tese já está bastante adiantada. Assim, a gente está só fazendo ajustes para transformar alguns pontos da tese que tem uma linguagem um pouco mais acadêmica numa linguagem menos acadêmica, mais acessível para a leitura de pessoas que se interessam pelo tema, mas que não são da academia, né? Então, vai sair em breve. Esse ano, certamente, se tudo der certo, antes do segundo semestre. Vamos às perguntas. Já falamos do sacrifício, que é uma pergunta que tinha chegado antes, e ele tem aqui, a primeira pergunta foi da Dan Coutinho, ela pergunta se a cozinha do candomblé alimenta para além dos terreiros, se ela alimenta para além dos terreiros, comunidades no entorno. A yoga astronomia... Pera aí, rapidinho, repete a pergunta da Dani, porque falhou absurdamente no momento que você estava falando, eu não entendi. Ela perguntou se a cozinha do candomblé alimenta para além dos terreiros, se alimenta comunidades no entorno. A yoga astronomia, como você vê a ideia de releituras das comidas ligadas às religiões? Beleza. A C. Bastos 5 diz que vai te passar uma receita de galo pé, que está na família há mais de 100 anos. Nossa, Cobra que honra. Vou começar por essa, e você vai catando aí. A última aqui, que acho que tem um pouco a ver, que já, de alguma maneira, você respondeu já a pergunta do Fabrício anterior, que é Michel de L. Costa. Se podemos falar em variedades de um mesmo prato, a depender da região do Brasil, né, no caso dos pratos de santo. Então, vamos lá. Alguém perguntou aqui quais orixás que eu trabalho, né? Então, eu vou responder isso e vou comentando. Então, eu começo falando, obviamente, de Exu, que é o princípio de tudo. Falo de Ogum, Oxóssi. Deixa eu memorizar aqui no trabalho, né? Eu tô sem cola, tá, gente? Então, perdoa. Exu, Ogum, Oxóssi, Obaluayê,
Nanã, Xangô, Oxum, Inhansã, Iemanjá e Oxalá. São os 10 orixás que eu trabalhei na minha tese. E aí, para o livro, eu também estou trazendo o Bá, o Oba, que em alguns lugares da Bahia eu ouvi Oba também. Me relembra aí. Tem mais. Eu esqueci os outros que eu estou trazendo. Ibeje também. Oba, Ibeje. Eu acho que é esses. Comentei para 12. Isso, eu acrescentei Obá e Ibeje. Iroko. Então, não, Iroko eu não acrescentei, não. Não dou conta, ainda não tenho capacidade para poder trabalhar tudo. Eu tento, a gente tenta, mas. A Dani me perguntou sobre a coisa da alimentação. Sim, a cozinha de santo, como eu falei, eu uso esse termo porque eu penso muito numa cozinha que transita, né, do terreiro e alimenta a rua. A rua alimenta o nascimento do terreiro, o terreiro alimenta a rua. Então, essas coisas elas conversam. Nos tabuleiros da baiana, das quituteiras, no acarajé. Então, tudo isso, de alguma maneira, está conectado, né? Não é à toa que o acarajé é tombado, não uma receita, mas um modo de preparo, um modo de vestimenta, uma liturgia do fazer acarajé. Eu conversei com uma baiana do acarajé, que ela, uma das iabacês, né, do meu trabalho, que ela dizia que quando as pessoas ficavam, quando ela vendia na rua, as pessoas ficavam muito aglomeradas em torno da barraca, muitas vezes a massa desandava, porque o acarajé, o processo de fazer o acarajé é um processo de incorporação de ar, de aerar a massa, que é uma base de massa de feijão fradinho, com cebola, e você tem que bater. Eu estou aqui fazendo, né, o movimento, né? Eu estou fazendo aqui embaixo, vocês estão vendo. Bater essa massa para airar essa massa, que é a incorporação de ar, e é frito numa fritura de imersão, no dendê, né? Uma comida ofertada para Inhansã, que é o orixá força ligado ao vento, ligado ao fogo. Então, você tem tanto o processo de incorporação do ar no acarajé, né, que vai estar conectado ao ar, ao vento, quanto o processo de fritura, inclusive é uma das poucas frituras dentro dessa cozinha de santo, que representa esse fogo imediato, esse fogo cortante, esse fogo que vem do raio atingindo a terra. Né? Então, eu olho para esses pratos e analiso os pratos que eu comento no meu trabalho, sempre fazendo essa associação com o orixá força, com mitologia, com os elementos da natureza. Né? Então, as comidas dos orixás, que são os orixás da caça, né? Ogum, Oxóssi, são comidas de preparações mais rápidas, né? Assados rápidos, algumas comidas cruas. Então, eu vou mostrando essa conexão entre alguns pratos, algumas técnicas, alguns insumos. Porque alguém perguntou se isso varia de lugar para lugar, né? Sim, varia de lugar para lugar, varia de oferenda, de preceito para preceito. Então, você vai ter um ebó que vai precisar de uma coisa específica ou outra. Então, eu trabalho na relação entre algumas técnicas, alguns insumos, né? E como isso dialoga com o orixá força, como isso dialoga com as forças da natureza que cada um desses orixás representam. Então, nesse sentido, é isso que eu estou chamando de estrutura dessa cozinha, é isso que eu estou chamando de um diálogo possível que a gente consegue observar em diferentes lugares do Brasil, em diferentes casas, mesmo com as particularidades que elas acontecem, a gente vai ter aí algumas coisas que a gente se identifica, a gente consegue olhar para determinadas oferendas, identificar que são de orixás de caça por conta da maneira como elas são preparadas, identificar que são das iabás, né, ligadas à água,
né? Que a gente tem a maneira como a água está interagindo ou no modo de preparo ou no modo de apresentação, ambas as coisas. Então, as comidas de Nanã, quando elas têm essa aparência mais untuosa, ligado à junção da terra com a água, né? A lama, o barro, então a gente vai ter isso. Sobre a questão do preparo também, que alguém falou, a gente tem algumas bases, por exemplo, quando a gente vê algumas bases refogadas, né? Você tem o caruru, que é um refogado de quiabo. A gente vai ter o amalá, uma variação desse refogado, né, feito a partir de um refogado de quiabo, com a incorporação de elementos característicos de Xangô, para trazerem esse elemento fogo e ardência. Então, mais dendê, a rabada, que é uma carne que está associada, muitas vezes, a Xangô, vai estar ali presente nesse prato. A gente tem o efó, que é um refogado de folhas, que em alguns lugares é ofertado para nanã, por exemplo. A folha que é usada nesse efó, ela vai variar de lugar para lugar, né? De casa para casa. Então, você pode ter língua de vaca, folha de mostarda. Então, essas variações, de fato, elas acontecem. O que eu tento mostrar, por isso eu trabalho muito em cima das técnicas, né? Que é algo que eu ainda não tinha visto, né? Nos trabalhos que eu vi por aí. Então, eu tento fazer esse diálogo entre as técnicas que são aplicadas e como elas conversam com os elementos da natureza que cada um desses orixás representa. Acho que eu respondi, né? A Dan Coutinho, novamente, participação ativa, inclusive tivemos uma live com ela sábado, ótima. Ela pergunta, ela pede para você falar um pouco sobre a questão de gênero na cozinha, né? Mulheres enquanto matriarcas da cozinha. Elas conversam sobre isso? Essa é a pergunta. Não lembro qual foi o contexto. E rapidinho, só mais para juntar uma outra aqui, e depois você emenda numa outra, da Gerlane Dantas. Ela pergunta se pode ser considerada comida de santo se comercializada em restaurante. Eu lembrei que eu não respondi a pergunta da Ju, da Yogastronomia, né? Que é a questão das releituras. Então, vou falar do lugarzinho que eu tô, né, gente? Algumas pessoas conseguem fazer isso de uma maneira muito cuidadosa. Eu acho que a grande questão é cuidado, é não cair na banalização, no raio gourmetizador e na apropriação de coisas que são sagradas, né? Então, ter muito respeito a esse sagrado. É óbvio que quando você tem essa cozinha de santo sendo servida em espaços comerciais, né, em restaurantes, ela não é uma cozinha votiva, não é uma comida sagrada, consagrada. Obviamente não, né? Você tem um espaço sagrado e você tem um espaço mundano, né? Mas o espaço da rua, o espaço do cotidiano. E essa cozinha faz parte do espaço cotidiano, como eu falei. Essa cozinha a venda a alimentação cotidiana que promove o nascimento das primeiras casas de candomblé. Então, essa conexão ela acontece. Mas ela precisa acontecer com muito cuidado, como o caso das Baianas de Acarajé. E como o caso de alguns lugares. Então, a dona Carmen Virgínia, que eu sempre gosto de citar, tem um restaurante em Recife chamado Altar. Ela é a bacia do candomblé. E ela faz pratos que a gente pode chamar de releitura, que são inspirados nessa cozinha. Alguns pratos fazem parte, mas ela faz pratos como o acarajé, ela vende o acarajé, mas faz outros pratos que estão conversando com essa cozinha. E consegue fazer isso de uma maneira belíssima. Assim, eu sou muito fã de Dona Carmen Virgínia. Tem uma outra chefe que faz isso e eu achei, o pouco que eu vi, né? Eu nunca comi. Casa Carmen Virgínia eu já comi, já fui lá, é maravilhoso. Mas acompanho o trabalho dela à distância, que é a Bel Coelho. Ela faz um trabalho também ligado a releituras, né? Na verdade, não são nem releituras, gente. Ela faz trabalho de criação, dialogando com a cozinha de santo.
E ela também faz isso de uma maneira, do que eu vi, de uma maneira muito cuidadosa. Naquela criação, ela consegue trazer essas referências desses elementos força, né? Então, não é o clichê, não é a banalização do prato, mas é o cuidado de fazer associações respeitosas a esses orixás. Então, quando a gente pensa em Oxum, né, que muitas vezes é um orixá força um pouco até futilizado, né, pela sociedade. Ah, Oxum é rainha da beleza, amor, beleza. Oxum é muito mais do que isso, né? Eu vou fazer uma conexão com a pergunta da Dani. A cozinha do candomblé, ela é essencialmente regida pela força feminina, né? Tanto pelas iabás, né? Oxum, Nanã, Iemanjá, Nhançã, Oxum, a grande cozinheira, então é muito importante, né, a força de Oxum dentro dessa cozinha de santo. Então, você criar um prato que homenageie Oxum não é você tacar um mel no prato e tá ok. É você ter o cuidado com o equilíbrio das cores, o cuidado no uso dos ingredientes, o cuidado de fazer referência à força da maternidade de Oxum. A força do espelho de Oxum, não nesse reflexo da beleza, mas nesse processo de autocuidado, de autoamor, de autoconhecimento. Então, ter o cuidado de fazer a referência da maneira certa, né? Da maneira cuidadosa, da maneira respeitosa. Então, eu acho que é possível fazer isso, né? Desde que haja conhecimento, que haja respeito, que haja permissão, isso é muito importante, né? Então, a permissão das casas a qual as pessoas são iniciadas, a permissão dos seus pais e mães de santo, a permissão dos seus mais velhos, a permissão que confira autoridade para que isso possa ser feita de uma maneira cuidadosa. Né? Então, eu acho que é possível, sim, fazer leituras, é possível, sim, trazer isso para o cotidiano, desde que seja feito de maneira cuidadosa. Acho que eu respondi. João Casangel. Ele pergunta se você pode responder sobre a diferença entre a alimentação, cozinha de candomblé e umbanda. Volta aí. E Michel D. L. Costa pergunta se existe alguma variedade vegana do candomblé ou umbanda. Eu já ouvi falar de candomblé vegano, mas eu vou ser bem sincera que eu não procurei pesquisar, não, sabe? Variações existem pra caramba por aí, né? Eu imagino que o candomblé vegano, e aí eu tô elucubrando aqui, tá? Pode ser que eu esteja errado, tá bom? Porque, como eu falei, eu não pesquisei ainda sobre isso. Mas eu acredito, suponho, que ele tem um diálogo muito forte com a Umbanda, né? A Umbanda, ela vem crescendo um movimento que tem várias questões, eu não vou entrar nela aqui nesse momento que não vai dar tempo, mas o movimento de não fazer mais as práticas de sacrifício, né? Inclusive, tem gente que usa um termo que eu acho muito ruim, que é umbanda branca. Eu acho péssimo. Mas eu acho que isso também passa muito por uma crítica que algumas correntes do candomblé faz da Umbanda ser uma religiosidade matriz africana mais embranquecida. Eu acho esse assunto muito polêmico e eu não me sinto confortável para poder opinar sobre ele, né? Até porque a minha pesquisa foi muito sobre o candomblé, né? Sobre o candomblé de nação Queto. Mas o diálogo com a Umbanda, alguém que perguntou aí, eu percebo esse diálogo em algumas celebrações. Percebo muito isso no Rio de Janeiro, né? Muito forte, assim. Principalmente quando a gente tem a feijoada de Preto Velho, que comemorada em maio, e uma relação de Preto Velho com alguns orixás, como Nanã, em algumas casas com Baluayê também.
A gente tem a questão do caruru, da ibejada. No Rio de Janeiro, a gente tem aí as mesas com doces, né, para São Cosme e Damião. A Umbanda, ela não prescinde do funcionamento dessa cozinha, né, de uma maneira tão vital quanto o candomblé, né? Por isso também é possível essa questão do sacrifício. É óbvio que a cozinha ela é importante também na Umbanda, mas de uma maneira diferente do candomblé. E também a leitura desses orixás ela é diferente na Umbanda, né? É bem diferente. São religiosidades muito diferentes, né? A Umbanda ela bebe no candomblé, mas ela conversa com outras religiosidades. Ela conversa com o catolicismo, né? Você tem casas de Umbanda que tem que vão rezar o Pai Nosso, que vão rezar a Maria. A Umbanda, algumas casas vão conversar mais com o kardecismo e vão fazer leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso vai variar de casa para casa. Então, assim, é óbvio que tem uma conversa. Na sua conversa com o candomblé, a gente vai ter uma relação com a cozinha de santo. Mas a maneira como isso acontece na Umbanda, ela é feita de uma maneira diferente. Bem diferente. Tem uma pergunta aqui que, de alguma maneira, você já respondeu numa pergunta anterior, que pede para falar sobre as diferentes religiões de matriz africana, né? Você falou muito do candomblé e da Umbanda, mas imagino que seja isso a pergunta, né? Se não existe outras e se há diferença na comida de santo entre elas. E aí você já falou um pouco também. Eu falei, existe muita diferença, sim. Essas diferenças elas vão conversar com as nações que formam essas religiões. Então, se a gente for para o Maranhão, a gente tem o Tambor de Minas, a gente tem Cantaria, também vai conversar com matrizes africanas. A gente tem, em alguns lugares do Nordeste, chama candomblé de caboclo, uma relação com essa tradição indígena, né? Alguns lugares chamam de Jurema, e é óbvio que isso vai ter diferença, porque os orixás que vão ser cultuados, eles vão mudar. Então, essa cozinha também vai ter outras feições. A escolha, inclusive, por esses 10 orixás, a escolha que eu fiz, ela também passa por aí. Porque nas minhas pesquisas foram os orixás mais recorrentes em diferentes variações de manifestações de matriz africanas, entendeu? Por isso eu também trabalhei com esses 10. Tem uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui da Manu, que está me falando de indicar restaurante. Restaurante Afro Gourmet, gente. Me pediu indicação de restaurante, né? Restaurante da Dandara Batista é uma maravilha, além da comida ser deliciosa, existe toda a referência ali, não só do candomblé, mas também de outros lugares, de outros países da África. É um lugar muito cuidadoso e lindo, que eu assim super, super indico. Assim. E aí, em outros, eu falei da Dona Carmen Virgínia, né? Em Pernambuco, mas na Bahia tem o AG1 também, da chefe Angélica. Eu esqueci o sobrenome dela, eu sou péssima para sobrenome, sei que é um erro absurdo não dar sobrenome dos nossos, gente, perdão. O Afro Gourmet fica no Grajaú, na rua Barão do Bom Retiro, só não vou saber precisar o número. Inclusive, eles estão entregando, sigam eles nas redes sociais, eles estão entregando sexta, sábado e domingo comida, prestigiem até para poder fortalecer nesse momento de quarentena, né? É importante. Então, quem ficou curioso aí, que é do Rio de Janeiro e com vontade de provar alguns sabores, sigam o Restaurante Afro Gourmet nas redes sociais e provem. Desculpa, te cortei. Michel D.L. Costa, novamente, pergunta se podemos dizer que a gastronomia de santo é um pilar da culinária brasileira. Aí você responde essa rapidinho, que depois tem umas duas aqui que eu vou juntar. Eu acho que sim, né? Eu defendo que sim.
Inclusive, a escolha pelo termo cozinha de santo é para fortalecer toda a tentativa de silenciamento das contribuições dos negros na gastronomia brasileira, porque os negros são sempre colocados, na grande maioria das vezes em que se entende, se estuda a gastronomia a partir de 3 pilares étnicos, né? Brancos, negros, indígenas, os negros são sistematicamente colocados no lugar da mão de obra, né? Então, falar de cozinha de santo é falar de saberes complexos, é defender esses saberes complexos, né? Essas práticas. Por isso eu trabalho em cima das técnicas, eu apresento a relação das técnicas com a mitologia, os itãs, os elementos da natureza. Então, sim um pilar da gastronomia brasileira. Falar de gastronomia brasileira, falar de contribuição africana à gastronomia brasileira é entender a cozinha de santo como um elemento extremamente complexo, rico e que tem a base, e base para muita coisa. A pergunta do Fabrício sobre a regionalidade, né? Eu sempre gosto de falar do angu. Angu versus polenta, né? A base da preparação é a mesma. Eu costumo dizer eu vou fazer uma afirmação polêmica, tá? Mas que eu sempre falo para os meus alunos. A gastronomia italiana, ela é a gastronomia da apropriação. Vou pegar um exemplo, né? Se a gente pegar os grandes pratos da gastronomia italiana, eles são ou de técnicas, ou você tem técnicas ou ingredientes que não são nativos da Itália. Risoto, arroz não é italiano, arroz vem de uma tradição oriental. Se a gente pega a própria massa, seja pizza, ou sejam as pastas, elas são originalmente orientais também, da China. A gente pega molho de tomate americano. A gente pega a polenta, o milho é daqui. A gente pega o tiramisu, o café, ele é árabe. Então, assim, a gastronomia italiana é a gastronomia da apropriação, eles ressignificam isso e colocam um selinho da nacionalidade italiana. Aí, quando a gente chega aqui no Brasil, o chefe vai fazer o angu e vai chamar de polenta, né? O angu, ele é uma preparação. Os angus, né? Que é essa mistura de água e farinha, né? Com essa textura, ela é algo muito importante, pode ser feito com várias farinhas, uma farinha de base de arroz, um angu muito claro, angu, pirão, é uma base muito importante dentro dessa cozinha de santo, e a gente precisa defender isso. Então vamos chamar de angu sim, né? Não de polenta, ainda que você corte, frite, o angu frito. Então eu defendo sim que a gente faça o movimento de valorização das nossas raízes, né? Que são sistematicamente silenciadas. Não respondi tão rápido. Não, aí aproveitar para emendar uma outra aqui, que é do Rodrigo Fagioli. É o que você pensa, o porquê de as comidas de santo não ficarem tão populares como o acarajé, e se você acharia importante dessas outras comidas se tornarem populares, né? E a Sebastos 5 pergunta como seria o olubagé na Umbanda. Essa pergunta do olubagé na Umbanda eu não sou capaz de responder, não. Depois eu vou perguntar para minha tia, mãe Lucy, que está aí nos assistindo, se tem um olubagé na Umbanda. Eu não me recordo. Mas a questão da pergunta dos pratos famosos, né? Tem uma relação com alguns pratos que vão caindo no esquecimento e alguns pratos, como eu falei no caso do angu, que eles vão sofrendo racismo como qualquer outra coisa. Então, assim, são pratos que vêm dessa cozinha, que fazem parte, alguns, né, fizeram parte durante algum tempo do nosso cotidiano. Se a gente olhar para as quituteiras, né, os angus, eles eram vendidos nas ruas, né? E essas tradições, elas vão perdendo força, né? Em alguns lugares a gente tem, se a gente for olhar o angu, ou elas vão ganhando outro nome. O angu, a baiana, por exemplo, um angu com miúdos, né? Essa coisa do angu, a mistura dos angus com alguma outra carne, isso está presente em algumas casas. Mas essa técnica da mistura, por isso é importante falar de técnica da água com a farinha que dá origem ao angu, ela vem dessa cozinha de santo
muito forte, né? Então é importante dar os nomes, dar o selo Cozinha de Santo de qualidade, enfim, mas dar a referência. Eu acho que também tem muito a ver com dar a devida referência de onde vêm as coisas, né? Eu sempre, quando faço oficinas sobre Cozinha de Santo, eu tento trazer outros pratos que não acarajé. Todo mundo sempre pede, mas você nunca faz acarajé? É porque acarajé é bem mais tranquilo da gente comer, né? Então eu tento trazer outras coisas até para ampliar mesmo as referências das pessoas sobre isso. Então eu gosto muito de fazer o molocum, que é um feijão fradinho, refogado. Falar sobre bases de tempero, por exemplo. Açúcar e sal são duas coisas que não fazem parte da cozinha de santo. Mas a gente tem elementos de sabor, como camarão seco, no caso do sal, e o mel, no caso do açúcar, que vão fazer essas vezes. Então, quando eu comecei a fazer meu trabalho, né, desenvolver, como eu ia para o campo da nutrição, e eu tinha uma imagem muito distorcida da nutrição, que nutrição só lida com nutrientes, e nutrição não é só isso. Eu hoje sou a pessoa que defende a nutrição, porque a nutrição é muito mais do que isso, é um campo assim gigantesco, e torço para que o diálogo com a gastronomia seja cada vez mais fortalecido, que um dia consigamos aí montar um grande campo da alimentação, todo mundo junto, misturado. E eu queria fazer, eu achava que no meu trabalho eu tinha que falar da cozinha de santo como algo com muito carboidrato e muita gordura, porque a gente tem muito uma referência de uma comida pesada, né? Quando eu começo a me debruçar sobre isso, todos esses preconceitos que estavam, né, na minha cabecinha, eles caem por terra. Você tem ali uma comida de verdade, você tem cocção a vapor, a gente tem o uso de suporte da folha de bananeira, né, a técnica do papilote francês, a gente está usando ali por meio da folha de bananeira. A gente tem comidas simples, mas que garantem uma substância que é fundamental, até mesmo quando a gente pensa na história do povo preto, né? Então, quando a gente tem aí essa mistura de farinha e água, né, ela é uma mistura muito importante, ela é uma sustentação, ela é uma base, ela é uma raiz. E se a gente olha para Nanã como Senhora dos Angus, né, é a nossa mais velha, a nossa ancestral, a nossa base, a nossa raiz. Então, esses diálogos que é importante a gente resgatar e falar sobre eles para a gente poder ampliar a ideia das pessoas sobre essa cozinha de santo, né? Por isso também eu não falo de comida, porque às vezes a ideia de comida ela fica muito centrada num prato. Então, a cozinha de santo, o acarajé. Não, é muito mais do que isso, né? Sim, alguém falou do papilote utilizado pelos indígenas, porque a gente está falando de duas populações marginais no Brasil que conversam e dialogam muito. As folhas de bananeira que estavam aqui, né, elas vão substituir outras folhas que eram utilizadas em África. E esse conhecimento ele é absorvido dos indígenas, é muito importante. Quando eu ouço algumas autoridades indígenas falando sobre algumas religiosidades, né, de algumas tribos, eu várias vezes já percebi muito diálogo com o candomblé, né? E se a gente olhar para o lugar de marginalidade que essas duas matrizes étnicas sempre estiveram e continuam no Brasil, são duas matrizes que dialogam o tempo inteiro. Então, é óbvio que se a gente tem uma chefe que eu admiro muito, que é a Tainá Marajoara, que tem um empreendimento gastronômico lindíssimo, que é o Ponto de Cultura e SKT. A Dandara Batista aí, ó, fiz propaganda do seu restaurante. A Dandara tá aí. Ela é chefe empreendedora do Afro Gourmet, que eu indiquei aí para vocês. Que inclusive está entregando, viu? Sigam a página. Ela fala muito sobre técnicas indígenas e eu vi várias comunicações, várias interseções com a cozinha de santo, né? Então, como eu falo, não existe purismo, né? As coisas se comunicam. Alguém está falando aqui sobre Paraíba e Pernambuco ter a Jurema.
Exatamente. E quando a gente olha para os caboclos na Umbanda, e algumas casas de candomblé no Rio de Janeiro também cultuam seus caboclos e seus boiadeiros. Então, isso é justamente o ponto que a gente consegue mostrar ali como essas duas matrizes étnicas se conversam muito, assim. A Luci Alves 6, né? Ou Mãe Luci, ou Tia Luci para os íntimos, está dizendo que não, Umbanda não tem o Lubagé, porque o Lubagé é uma festa, acho que de desculpa, que ela está dizendo aqui, dos orixás de Yorubá, a Obaluaê. Isso. Pergunta aqui, eu quero entrar nessa pergunta que eu estou curioso pela resposta, porque muito me interessa como editor, né? Do Aloysio Barreto. E aí eu vou emendar na pergunta da Dan Coutinho. A do Aloysio é: como trabalhar a cultura negra através da alimentação no ensino fundamental? E aí eu emendo na pergunta da Dani, que é: onde você quer que seu livro chegue? Qual a intenção do alcance? Melhorando a pergunta, o que você imagina para o seu livro de alcance político? Nossa, eu amei essa pergunta, né? Eu quero que ele chegue em vários lugares. Eu sou professora, né? Eu sou historiadora e professora de história já há muitos anos. Eu dou aula desde 2008. Comecei dando aula para criança, pro sexto ano, e sinto saudade da sala de aula. E eu costumo falar para os meus alunos do curso de nutrição e do curso de gastronomia que eu tenho muita vontade de voltar a dar aula de história para dar aula de história a partir da alimentação, né? Inclusive, Dani pode me chamar, tá? Quando acabar a quarentena para ir lá na sua escola. O Fabrício já fez uns trabalhos muito bons também, o Bibi Física, que está aqui, que é um professor de física para mim, que é referência, ele sempre traz a alimentação para as aulas dele. Então, eu acho que é muito possível, sim. Muito possível, porque falar sobre comida é um caminho que pode, por meio da memória afetiva de muitas das nossas crianças pretas, criar novas conexões e novas referências para a comida da casa, para a comida dos mais velhos, para a comida dos avós, dos bisavós. Eu vou, Fabrício, estou te devendo uma visita. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, é mostrar um pouquinho como as mãos, a comida preta alimentou a cidade, ainda alimenta a cidade desde sempre. Então, falar como as conexões entre as mulheres pretas foram fundamentais para a criação de redes de afroempreendedorismo, né? Que vão dar origem aí a algumas feiras, que vão dar origem às casas de santo. Então, falar da força dessa mulher, a Dani falou, eu falei da força da mulher por meio das iabás, mas é fundamental entender a força dessa mulher dentro desses terreiros, tanto na figura das ialorixás, das iaquequerezas, das mães pequenas, mas também das equedes, que são cargos muito importantes dentro do candomblé e que também são muito importantes dentro da cozinha. As equedes são as filhas de santo que não são rodantes, né? Que a conexão com o seu ori não se dá por meio do processo do transe. Então, elas são as mães, são aquelas que dão suporte, né? Para toda a cerimônia acontecer. Então, essas mulheres são muito importantes, né? A bênção a todas as equedes, meu máximo respeito. E aí é importante falar disso, falar como essa conexão entre a comida de santo sendo vendida na rua, em diferentes tabuleiros, em diferentes momentos históricos, como isso alimenta o terreiro, como retroalimenta. Eu tive numa casa de santo, da mãe Torodi, lá em Belfort Roxo, não, São João de Meriti, perdão, e ela tinha um trabalho muito bacana com a comunidade em torno do terreiro, tanto em relação à assistência, né, de alimentação, de alimentar mesmo aqueles que precisam, com cestas básicas, como também um trabalho de cultivar a horta, de manter algumas ervas
tradicionais. Então, essa conexão com a natureza é muito importante. Então, explorar essa questão da alimentação por meio da conexão com a natureza, que essas religiosidades de matrizes africanas têm, todas elas, a natureza é fundamental, é a preservação da natureza. Então, essa ideia de sustentabilidade que a gente tanto defende, ela é muito importante, ela é base do candomblé. Não existe candomblé sem natureza, sem conexão com a natureza. Então, o máximo respeito a ela é fundamental. Né? Então, desmistificar olhares, né? Então, as crianças precisam ouvir falar de candomblé. Exu nas escolas, gente. Então, parar de olhar para Exu como uma divindade demoníaca. Eu já fazia esse processo, né, com os meus alunos antes de quando eu dava aula de história, mas tenho muita vontade de fazer isso. Pode me chamar que eu vou, tá, gente? A gente combina aí direitinho um dia, um horário, qualquer R$ 10 para me pagar a minha passagem, uma brincadeira. Principalmente escolas públicas. Eu sempre tento fazer, já fui em algumas, já fiz esse trabalho e gosto sempre de voltar. Universidades, eu acho que é um trabalho que tem que circular onde eu quero que o meu trabalho chegue. Eu acho que por meio da oralidade eu já fiz ele chegar em muitos lugares, sabe? Eu sempre tento levar. E aí, fazer esse livro, publicar esse livro, para mim, é aumentar o alcance do meu trabalho. Como Conceição Evaristo diz, publicar um ato político. O meu trabalho é um trabalho muito político, né? Então, fazer ele circular, para mim, é muito importante. Alguém perguntou se tem receita no meu trabalho. Não tem receita no meu trabalho, mas eu penso muito em, depois, fazer um trabalho mais simplificado, focado em criança, e aí sim trazer algumas receitas simples, pensando numa coisa meio de escola, mas assim, quem sabe? Lá para frente. A gente tem menos de 15 minutos agora. Então, assim, vamos encerrar as perguntas, tá? Não vamos responder a mais nada aí. Sei que tem muita coisa, tem gente dizendo para a gente entrar na terceira hora, mas a nossa bunda não aguenta ficar sentada aqui. A água já acabou, já tá uma... Então, a gente vai finalizar, acho que já tem aqui, da live anterior ainda, para a gente encerrar. Então, tem a pergunta da Nutrição Laís Monteiro. Pergunta se você pode falar um pouco sobre o papel da mulher atrelado à alimentação no candomblé. Acho que você já falou um pouco. E do Magister Bruno. Se quizila é um tabu alimentar entre os orixás. Ele pergunta se é isso. Aí a pergunta sobre o livro, se tem receita no livro, você já respondeu. E a yogastronomia, quais são as suas relações atuais na gastronomia? Ah, sim, beleza. Em relação à quizila, a quizila está muito ligada a alguns itãs, né? Que são os poemas, os itãs e os oriquis. Os oriquis, eles são os poemas, os versos que fazem parte desses itãs, que são as histórias da mitologia, que falam algumas passagens desses orixás, falam sobre momentos desses orixás, né? E aí... Só uma coisa rapidinho aqui, o AC Bastos 5, eu acabei pulando aqui, ele perguntou, e as rezas e oriquis na hora da curiação? Ah, sim, não, é muito importante. No momento que você vai falando. Que acontece isso, exatamente. Eu vi que ele falou. E aí, o que acontece? A quizila, ela vai ser, dependendo, como eu falei, dependendo do itã que rege cada indivíduo, né? Pode ser que algum alimento, essa quizila também pode acontecer não só com alimento, ela pode acontecer com outras coisas, tá? No caso de pensar em bebidas alcoólicas, que de alguma maneira aquilo se relaciona com aquele orixá. Então, aquilo pode enfraquecer de alguma maneira, e é importante. Não é que a pessoa vai consumir aquele alimento com a quizila dela e vai morrer. Não. O candomblé trabalha com a ideia de energia vital, né? E trabalha com a ideia de harmonia. A harmonia do indivíduo com o mundo. Então, a comida ela tem muito essa função da harmonização da energia, ela tem a função da potencialização, da renovação da energia. No caso da quizila, ela pode enfraquecer essa energia. Então, tem muito a ver. Você não vai querer comer uma coisa que vai
te desestabilizar, te desarmonizar, né? Então, a maneira como isso vai variar de pessoa a pessoa, mas diz muito sobre a harmonia, né? Então, as quisilas, elas têm uma relação com os itãs dos orixás e com filho de santo, com cada um dos filhos de santo, e como esses itãs regem o ori, a cabeça de cada um desses filhos de santo, e aí cada um vai ter as suas quisilas. Faltou alguma coisa? Onde é que eu estou na gastronomia, né? Que aí Sua relação atual, suas relações atuais na gastronomia. A minha relação atual eu luto para que a gastronomia se torne um campo científico, tenho trabalhado no sentido da organização institucional da mesma por meio do Fórum Nacional de Gastronomia, Fórum Nacional de Educação e Gastronomia. Eu, junto com a professora Alessandra Santos de Brasília, nós somos as representantes atuais do Fórum. Sou professora do curso de gastronomia, publico, defendo, cozinho também. Eu faço só coisas muito pequenas ainda, porque não tenho uma estrutura para fazer coisas maiores, mas trabalho com consultoria também, ligada à gastronomia. Então, eu costumo dizer que hoje a gastronomia é minha vida, né? E eu pesquiso alimentação e raça, né? Tanto alimentação e religiosidade, como outros diálogos de alimentação e negritude, né? De alimentação e raça. Então, hoje é nesse lugar que eu estou aí, tanto de atuação profissional, de pesquisa científica, tudo nesse sentido. Mas a gente cozinha aí de vez em quando, a gente faz os cursos, de vez em quando a gente faz umas palestras, de vez em quando a gente faz umas lives, a gente está aí na batalha para publicar o livro, vai sair esse ano, gente. A quarentena atrasou um pouquinho os processos, mas vai sair. Dan Coutinho pergunta, ela diz que vai viajar agora. O racismo atua no paladar? E ela diz que os alunos dela, quando ela fala de quiabo, angus, dendês, fazem cara feia, dizendo que não gostam sem ter experimentado. Sim. Gosto é construção. E eu falo isso de um lugar muito confortável, né? Porque eu sempre fui a chatinha para comer, a insuportável para comer. Não sei como minha mãe me aturou durante todos esses anos. Vocês terem uma noção, até hoje, de vez em quando, só de vez em quando, eu peneiro caroço de feijão, tá, gente? Eu não comia quase nenhum legume, verdura, frutos do mar. Eu era bem insuportável mesmo. Mas eu queria gostar, né? E cada vez mais quanto mais eu sei sobre as coisas, mais eu quero provar as coisas. Então, quando eu falo que gosto é construção, gosto precisa ser ressignificado. A polêmica coentro é bom ou ruim, ela é uma polêmica recheada de preconceito com bases alimentares nordestinas. De onde vem o coentro? É o eixo norte-nordeste. O eixo centro-sul usa salsa. Gente, coentro e salsa não tem nada a ver. Adoro os dois, prefiro coentro, mas adoro os dois, mas eles não são substitutos. A salsa tem a sua função na cozinha, o coentro tem a sua função na cozinha, cada um no seu quadrado. Tem receitas que vai pedir salsa, tem receitas que pede coentro. Vamos respeitar o lugar de cada um. Então, sim, é óbvio que o racismo passa pelo gosto. Na medida em que a gente está sempre olhando, quando a gente fala de comida, assim como tudo, né? O Brasil ele está muito mais voltado para o Atlântico, ignora toda a sua costa e seu pertencimento nas Américas. E a gente negligencia muito dos nossos ingredientes, né? A gente cada vez mais pasteuriza a nossa alimentação, né? Cada vez mais a gente desembala menos e descasca, desembala mais e descasca menos, né? Então, o movimento do Guia Alimentar para a população brasileira, né, é algo aclamado no mundo e de grande importância, que propõe um olhar para a alimentação diferenciado, propõe o retorno a isso, propõe o retorno ao angu, ao inhame, que alguém falou aí, à mandioca, propõe o retorno a ingredientes nossos, né?
Há ingredientes que são incorporados por diferentes matrizes étnicas na nossa gastronomia e que vão se perdendo, né? Eu defendo glúten, gente, eu amo glúten. Mas não tem necessidade de a gente comer a quantidade de pão que a gente come, né? Isso é um fato. E se a gente olhar para a nossa matriz de alimentação tradicional, a gente abandonou o aipim, os milhos, seja no formato de canji, como o gunzá, que faz parte da cozinha de santo, seja no formato da espiga de milho, assado, cozido. A gente vai abandonando tudo isso em nome de uma alimentação que não é originalmente nossa, né? Então, gosto enquanto construção, trazer a comida para a sala de aula, conversar com as crianças. Para mim, gente, educação alimentar e nutricional devia ser matéria obrigatória na educação básica. Para mim, nutricionistas e gastrônomos deveriam estar dentro da escola, ao lado dos professores. Isso não deveria ser mais uma demanda do professor de ciências, não. Isso deveria ser disciplina básica, porque cozinhar é sobrevivência, gente. A gente tem que aprender. E cozinhar o que é nosso é resistência, né? Manutenção de memória. Então, é muito importante que a gente resgate, né, esses sabores, esses saberes, esses ingredientes e fale sobre coisas nossas, mas dando a César o que é de César, né? Dando a devida referência de quem é. Eu vou citar a polêmica do Alex Atala. O que não dá para a gastronomia se apropriar dos saberes pretos. A comunidade Calunga do Cerrado, que produz uma baunilha típica da região há muitos anos, não dá para o Alex Atala ir lá patentear essa baunilha, né? Patentear, não, que ele ainda não fez isso, mas colocar o selinho de venda do Instituto ATA na baunilha que é de propriedade preta, né? Que não tinha nem todo esse conhecimento de valor de mercado da baunilha. Gente, baunilha vale mais do que ouro no mercado, né? Então, a gente está falando aí de interesses do capital e expropriação de saberes nossos, de saberes pretos. Então, o gosto é construção e para a gente ajudar nessa construção, a gente precisa trazer essas informações, né, para as nossas crianças, adolescentes, adultos, para todo mundo, e fazer multiplicar isso e fazer com que as contribuições negras para a gastronomia sejam entendidas como muito além da mão de obra. A gente é muito mais do que mão de obra. A gente é saber, a gente é sabor, né? A gente é técnica. Então, eu acho que é muito importante fazer isso também para a gente ir perdendo esse olhar que a gente tem muito viciado e racializado sobre aquilo que a gente come, sobre aquilo que a gente procura para comer, né? A gente vai encerrar, faltam 2 minutinhos. Acho que conseguimos responder quase todas as perguntas. Tinha uma sobre essa polêmica do Alex Atala, mas você acabou já respondendo. Eu queria só, para encerrar, tem uma última coisa aqui, dizer que pedir para vocês entrarem no nosso site lá, oriquieditora.com.br, tá? Nós temos nossos livros à venda. Da Lawrence vai sair em breve. Alguém pergunta se vai ter pré-venda. Vai ter uma pré-venda. Vocês vão... sigam aí nas redes, a gente vai divulgando aos poucos e vocês vão saber. Para terminar aqui, o Eric Soul Power pede para você sugerir. Ele diz: quais leituras você sugere sobre a influência da cozinha de santo na nossa cultura? Aí, se você puder fazer aí 1 minutinho. Não, que bom que me fizeram isso, que eu estava pensando nisso agora, que eu esqueci de falar de pessoas. Wilson Caetano Júnior tem um livro incrível, e ele tem um Instagram maravilhoso também, ele está fazendo uma sequência de vídeos, ele está publicando no IGTV dele, falando sobre cozinha de santo, que é muito bom. Ele tem um livro chamado Banquete Sagrado, que foi fundamental para a minha tese, e sim, é um encanto de pessoa, doutor em antropologia, doutor ou pós-doutor, não tenho certeza, porque ele é muito foda. Professor da Universidade Federal da Bahia, então, a minha primeira referência, assim, que eu digo, eu tenho
também artigos publicados sobre isso. Quem quiser me manda mensagem inbox que eu mando as referências dos artigos. Tem um artigo meu publicado no livro Cinema e Comensalidade, que é sobre Exu e alimentação, a partir de um documentário, Exu, a Boca do Mundo. Deixa eu ver, tinha mais alguma outra coisa que eu Tem queria 30 segundos. Não, enfim, quem quiser uma referência bibliográfica, tem um livro sobre o Olubagé que é ótimo, do Flávio Pessoa de Barros, que também é muito bom. Me manda inbox que eu mando referência, né? Então, Gente, obrigada para quem ficou aqui até o final. A live vai ficar gravada. Comprem o livro assim que ele sair na pré-venda.